amanhã. Danilo, fique à vontade. Muitíssimo obrigado pela participação e por toda a ajuda aí na organização do workshop. Bom dia, Ito. Obrigado pelas boas-vindas. Bom dia a todos que estão conosco aqui nessa manhã de sábado, assistindo o WETE, né? E para dar início à atividade de hoje, vamos iniciar. A primeira palestra vai ser com a professora Simone, né? Vou fazer um breve resumo sobre a professora Simone. A professora Simone é professora na Universidade de Cambridge, né, onde ela se especializou em escoamentos reativos, incluindo combustão, instabilidades e o desenvolvimento de aplicação de técnicas de diagnóstico óptico para problemas de mecânica dos fluidos e escoamentos reativos. Antes de Cambridge, ela ocupou cargos no MIT e na Sandia, nos Estados Unidos. Ela é graduada na Universidade de São Paulo e fez o seu doutorado na Universidade de Princeton. Eu gostaria de agradecer inicialmente a professora Simone, obrigado por aceitar o convite, né? A professora Simone hoje é uma das principais cientistas aí brasileiras da atualidade e uma das grandes referências na área de combustão. Obrigado, professora Simone, mais uma vez. A senhora pode começar. Pois não. Muito obrigada pelo convite, Danilo, e é sempre um prazer conversar com os amigos brasileiros, não tem muita chance de fazer isso, e espero hoje dar um sabor do trabalho que nós fazemos aqui na área de combustão turbulenta. Eu já vou pedir desculpas, do meu português está meio enferrujado, então eu vou mudar para inglês para fazer a apresentação, mas, claro, vocês podem fazer perguntas em português. Ok, eu não sei se todo mundo pode ver os meus slides no momento. Quer confirmar? Yeah, ok. Ok, so I'll just switch to English now to introduce the subject. Professora, seus slides não estão aparecendo aqui para a gente. Ok, let me try again. Agora sim, agora sim. Ok. Eu estava num modo um pouco diferente. Ok, just I can't see. Eu não consigo ver ninguém quando eu estou apresentando, então vamos chegar até o fim e aí eu volto para as perguntas, ok? Apareceu aqui, professora. Ok, all right. I'll just put it em modo de apresentação, mas aí eu não vejo ninguém. Ok, here we go. Oops, no, ok. Ainda não está funcionando? Okay, aqui a gente está vendo o PowerPoint todo. Ok, here we go. Maybe it's a different mode. Ok now? Ok, tá certinho. Ok, good, ok. Bom, então, o que eu queria falar hoje é sobre o trabalho que nós fazemos na área de combustão turbulenta e instabilidades. Esses tópicos são de relevância para qualquer modo de propulsão, incluindo foguetes, hydrogen combustion, que é o normal, ou solid combustion, mas, em geral, o que nós olhamos são a combustão turbulenta para turbinas a gás ou motores de combustão desse tipo. Mas o trabalho que nós fazemos é muito básico, então o que nós achamos normalmente se transmite para qualquer tipo de aplicação. So, now, I'll switch to English. So I just wanted to give an introduction to the University of Cambridge, which is a relatively small university, but very ancient. So that's a picture there of the 800 years, which was already about 10 years ago. It has about 10,000 undergraduates and 5,000 postgraduates and maybe 3,000 postdocs, about 1,500 academics, so people who do research. And it's, of course, very well known for the sciences in general. And the engineering school is about 10% of the total school. And we have an integrated engineering department, so all areas of engineering, with about 150 academic staff and postdocs, so very active in research, and typically we rank up in the top 5 of engineering research institutions and education institutions. Second thing, I wanted to thank the great people in my group, very international and bright group of students. Mostly we do experimental work and little bits of modeling there.
And these are some of the very nice people who have helped me over the past 10 years. And also thanking the collaborators and sponsors for the work that we do across the world, colleagues from previous jobs and current jobs. Okay, so we all know that combustion in most devices, certainly for propulsion, it's always turbulent because flows are very unstable. And so understanding how to model turbulent combustion is of interest. The types of things that we're interested in are different depending on what kind of device we have. So if we have engines, typically we have unsteady combustion where auto ignition is important. This works at very high pressure. There might be a need for understanding how sprays behave. And typically we're interested in controlling emissions. So how much soot, NO, and CO that's produced typically drives a lot of what happens. Of course, that's different when we talk about propulsion, where we don't care about emissions and we only care about the conversion from the chemical fuel to heat and so on. If we talk about gas turbines, the kinds of things that we're interested in are typically not only emissions, but also we're interested in combustion instabilities, which happen whenever you have interaction between acoustic waves and the fluid mechanics of the flames themselves. And I'll talk a little bit about that. And then there's a whole range of applications, of industrial applications on furnaces, for example, where you are concerned about solid particles. So, for example, coal, soot, biomass, etc. And typically we're interested in emissions as well as points of being important. So how do we come up with models for all of this? Typically we start by making measurements, and typically those measurements are in some sort of statistically steady situation where we set up flames, just because then we can use a variety of different optical techniques to be able to probe and tell us what's there, what's the temperature, where are the species, and so on. And that then allows us to benchmark a variety of different turbulent models, for example. Typically, we're talking about, let's say, in a gas turbine combustion, is a very small part of the overall combustion, and yet it tends to be the source of most of the problems. So when something goes wrong in the combustion area, that's when that triggers everything else that goes wrong in the system. So it's absolutely critical that we understand how that works, how not to produce flashback, auto ignition, and how to keep the flame lit, even when you're minus 40 degrees up in the air. What makes turbulent complicated is, of course, that it is driven by the instabilities in the flow, which are not predictable, let's say, deterministically, because there's too many outcomes, let's say, from one event. So the way that we typically handle that is by thinking about the statistics of the fluctuations. The second thing that makes it complicated is that there are many scales involved in combustion problems. Here's a picture of one of our experiments where we have a single shot temperature map in a flame. So this is the reacting side, and this is the product side. And this is the flame thickness between the two, which is of the order of essentially sub-millimeters. And on top of that, you have the large eddy scales of the things that actually make the flame move. And these can be of the order of maybe 10 to 1 in bench scale experiments. They can be of the order of 100 to 1 in realistic experiments, for example, in a rocket or a gas turbine. So we have to resolve, if we want to resolve, do a calculation which is deterministic and just use Navier-Stokes plus combustion, we need to resolve all of these different scales. And a long time ago, when studying meteorology, people who have been studying turbulence noted that there is a certain determinism to the way in which energy is transferred in turbulent combustion, which led to this little poem by Lewis Richardson, which is big whirls have little whirls that feed on their velocity, and little whirls have lesser whirls, and so on to viscosity, which means that the rate at which the energy is transferred to the different eddies of different sizes
remains constant all the way down to the smallest scale where the final dissipation into viscosity occurs. And that statement then leads to some simplifications and some uses to the models that we have. Now, when we think about a model spectrum of all of the energy per unit scale that goes on in a turbulent flow, we have the spectrum that, for example, if I have a small Reynolds number, then you get something where there's some of the energy which is in the large scale. So left-hand side here is large scale, right-hand side of very small scales. And then that gets dispersed into the viscous layer here, and that would be the smallest scale that we have, which is called the Kolmogorov scale. So this is where dissipation takes place. And a flame typically will be somewhere in between the large scale and the Kolmogorov scale. As we go to higher and higher Reynolds numbers, so larger velocities, larger fluctuations of velocity, then we have a larger ratio between the large scales and the small scales. And in fact, the ratio is predicted to be of the order of, it goes up with Reynolds to the 3/4, and the time scales goes as Reynolds to the 1/2. And that means that if we need to resolve something of the order of 100 in each dimension, now we have something that's 100 to 3/4, or essentially 3/4 is close enough to 1. You have something that the scale goes up with the cube of the Reynolds number, which is difficult to resolve. So typically we want to resolve something of the order of the flame scale, which is of the order of hundreds of microns, perhaps, all the way to the scale of a device. And we also have time scales that go from milliseconds all the way to seconds, for example, in the case of instabilities. Typical validation experiments might be able to resolve 100 times using state-of-the-art cameras, for example, and maybe 1,000 times in terms of high-speed equipment. So at the bottom end, we always have to compromise, and we have to generate some models. This is a picture that we use to try to understand the regime diagram of different flames. So here we have the scales on the right-hand side and the turbulence intensity on the y-axis. So down here, you have both small scales and small velocities. So everything is laminar and predictable. And as we go to larger and larger scales and larger velocities, things change in terms of the regime that we have. So if we have large scales, but still very low velocities, so essentially laminar flow, we have wavy flames. If we go to a little bit higher turbulence, then we have these wrinkled but thin reaction zones. And then as we go to even higher turbulence, now we start stripping bits of the flame, and that becomes harder to model. And eventually we get to something that's a fully disrupted reaction zone. And typically we'll be in one of these regimes when we go to gas turbines, for example. Now, direct numerical simulations are able to resolve small scales, and we're limited by the Reynolds numbers and, let's say, billions of points in a direct numerical simulation of combustion at the state of the art. So it's not a problem to resolve the high fluctuations of velocity, but it's a problem to resolve the very large scales. The devices that we typically operate will be in this range on the upper right-hand corner here. And then the validation experiments kind of bridge what we can do here in the middle. And that's the space typically where we operate and try to validate some submodels for combustion. So in the business of turbulent combustion modeling, typically you start out with Navier-Stokes equation and then a scalar conservation equation, where the left-hand side here is just the total change of a scalar, for example, a species or temperature in the flow. And on the right-hand side, we have the source term as being the diffusion term and the reaction term, which transforms the scalar.
What we do in turbulent combustion typically is we average or filter what these quantities are. We may resolve some of the large scales, which is what large eddy simulation might do. But then at the bottom of the scales, we can't resolve all of the scales. So typically at the cell level, in computational cell, we have to filter or average what goes on. And typically that's where a lot of the modeling work goes into, is how should we average this in order to represent with the maximum accuracy and minimum number of scalars what goes on. And these model families are often of the type where these two terms are taken jointly as a flame. And the idea is that you have a number of wave ensembles and which behave according to statistical laws. And these are so-called flamelit levels, and there's a whole family of them. Or they can be micromixing models where instead of taking the diffusion terms jointly with the flame, we separate them out. And then there's a whole number of statistical models that are able to handle that to produce, let's say, different chemical source terms. And both of them have been partly successful depending on the different problems that we have. And often they require some calibration of the constants that go on in the smaller scales of the models. How are these models developed? Well, typically you start from, say, chemical kinetics, from a variety of different sources in very, very fundamental devices, where we generate the chemical kinetics of the fuels in conversion. We need to understand the thermodynamics of the species in order to properly represent what goes on. And then molecular transport is also important at the microscale level. So we need to understand statistical models that lead to prediction of these diffusion properties. And then finally, if we have droplets of particle distribution, that also needs to be taken into account. Atomization needs to be resolved, and so on. But of course, that's too much for it to take in. And so there's a whole industry where reduced chemical models are produced. So instead of having thousands of reactions, maybe you take dozens of reactions into account. And following that, then that can be put into a large eddy simulation or a RANS CFD model, where all of that can then do the calculations, where we can finally do the validation against experiments, and finally predictions can be made for a device. And typically there's a trade-off about how detailed your model can be and how many cells you have in a computational degree. So typically the product of the two is a constant, which is why you have this pyramid here, where you have small number of scalars, large number of cells, or vice versa. Okay, so how is this done? Well, typically we have some sort of experiment with geometry and boundary conditions. We make some measurements. Often there'll be spectroscopic measurements, and then we get a signal and such as velocity or the scalars that we get. And we do a computation of the same thing with a variety of different chemistry sets or empirical constants, put it through a solver, and then we get something that we can compare to the experiments. And then we compare the signal that we get to the prediction. And depending on how well or not well that went, then we go back to the drawing board and change the models. Occasionally, we also change the experiments. For example, if something wasn't measured simultaneously and we need to measure the boundary conditions better, and so on. So I'll now show some of the attempts at validation of these systems. And I'll finally talk about the measurement tools that we use, some of the experiments and model, and then I'll switch topic a little bit and talk about combustion instabilities and why we're interested in that. So let's talk about the measurement tools. The easiest ones to measure are velocities in combustion. Typically, we don't do it with a probe because it's too hot. And so we use particle image velocimetry or laser Doppler anemometry. And these are techniques which are relatively easy to operate. They're based on autocorrelation of the particles. You put a seed into a flow, and then you take 2 shots, and then you correlate the 2 images to give you essentially the displacement, and that gives you a vector field in an image. Laser Doppler anemometry works by having particles pass through a grating, which is generated by a laser,
And every time a particle passes through the grating, it gives you a burst, and the frequency of the burst then gives you the velocity of that. And they have some pluses and minuses in terms of range that they can be obtained. And typically they're very highly accurate, but they're limited in resolution to typically millimeters. Then there's a whole number of scattering techniques where typically you stimulate something using a laser, and then you collect the signal from that. For example, Rayleigh scattering is just the elastic scattering of molecules, which in the signal will be proportional to, inversely proportional to the density that you have. So that gives you an idea of the temperature. Here we have laser-induced fluorescence of OH, which is an active species in combustion. So it tells you where the flame lives here in this corner. And that is typically one of the most popular and accessible lines to have it. And it's a robust technique. So there's a lot of OH lift going on, and it can tell us where the flame is. And then there's more complex techniques, which can give us, for example, all of the species that are being measured. But these are very expensive techniques, not easy to work with. And they're very prone to noise, so you can't have, for example, particles in the flow. And finally, there are techniques which we call coherent techniques, because the output of that is an actual laser beam that contains the signal. The advantage of that is that because flames are very radiant, you can separate the background, which if you just taking the scattering, then you take the background as well, and that gives you a poor signal to noise. But in the case of cars, you can get a signal which is a sum, essentially, of laser light interacting with your molecule, and the output of that then can give you, for example, a signal that looks like so, which, if you calibrate it properly, can give you the amount of nitrogen, oxygen that you have in the mixture, as well as temperature. And there are some other versions of that can give you just temperature, which are a little bit easier to run. So with all of these techniques now, we have a whole host of different experiments which have been done on test flames, where we can test our models. And that's done often in these data exchange networks. For example, there's one called the Turbulent TNF. There's another one only about soot. There's one about engines, and so on, where people bring in their experiments and they bring in their simulations. And by doing this interaction loop, then we get better and better models of what goes on. Here's a number of examples of flames that have been examined in these workshops. There are jet flames, there are piloted flames, there are some of our stratified flames as well. And then there's things that are quite practical, technical flames with real injectors that have also been probed at great cost for these flames. And most of the time, these experiments are done not at pressure, because it's very expensive to do that. And then there's a few experiments which are done at pressure as well to validate these models. Sometimes you're interested only on soot, and you might measure temperature alone to test those models. And sometimes you're interested in spray flames as well. And then there's a number of them which have been done also for solids, for biomass and coal and so on. I'll tell you now about a couple of the flames and the kinds of experiments that have been done in some of these flames over the years. This is already 20 years of collaboration, going from simple diffusion flames to swirling flames, which might be more representative of real combustors, and then stratified flames, all trying to pick out certain aspects of the behavior of these flames. Here's a picture of a partially premixed flame, where you have a mixture which is methane and air on the inside, and then a piloted flame, so that it can still be stabilized at very high Reynolds numbers. And this is often a benchmark. This particular flame has been a benchmark for a variety of different models here. And the type of result that you get in this flame when you use Raman, for example, is that you add up all the species, and then you get a picture of essentially how much carbon there is on either side of the flame, the product or the reactant, to give you an idea of the structure of the flame.
And as you can see, they all, regardless of Reynolds numbers, seem to fall on the structure that looks like the temperature peaks at the stoichiometric mixture fraction, as one would expect. So this is a classic picture of a diffusion flame, just like a candle, really. And that's the ideal behavior. But as the Reynolds number starts to increase, then you start getting a lot of extinction, and you have significant deviation of this type of behavior. And that's one of the things that we're interested in. This particular set of experiments have been used also because the data set is very complete. So you have all of the different species that you can test against, including things that are difficult to model, such as CO, OH, and NO. And this is a sample of a model, LES model, as a function of height and as a function of radius here of the mixture fraction, which is essentially how much carbon is on either side of the flame, and the mean temperature. And because reactions are very dependent on temperature, getting the temperature right typically means that you're doing something well with your model. Even more difficult is to measure NO and OH and CO, because these are very slow reacting species. So if you try to use simple models that represent what goes on in a diffusion flame, you can't get that right. And typically you need a model to represent the mixture fraction, and then you need a separate model to represent the NO reaction. And you can see that in this particular case, this picks that up pretty well. A case where it doesn't do well, for example, would be this other type of model here, which is a Flamelit model. If we use just a flame model to represent that using a beta PDF to represent the statistics, you get the main species about right. In this case is the progress variable, which is the sum of the products. And if you don't separate the NO as a species and you try to model it directly, then you would get this very strange peak here. But what you do then, you solve for a progress variable, which is just the sum of species, and then you solve for the NO separately. This is one of our flames that we used for validation, where we have a variety of different flames with different swirl to represent what goes on in the flame. And what's special about this one is that there's a different equivalence ratio on the inside than the outside to try to simulate pilot flame behavior. And this has served for a number of validations of different institutions that have tried to model the experiments that we had. There are a few problems or let's say peculiarities of this particular experiments. One of them is that it's not quite adiabatic. We see that there's differential diffusion effects at the base where you get things where you have to look at differential diffusion, for example, CO2 relative to hydrogen, and then there are chemistry effects. For example, in the case of CO, it's difficult to pick that up unless you have a good kinetic model for the CO. We did some experiments then with surface measurements at the bluff body that supports the flame. And once you include that, then we see that if you get an adiabatic model, it doesn't capture the temperature as well as the one with the heat loss. So that's another fix. And a variety of different researchers now have fixed their models to use differential diffusion as well to try to pick out the difference in the total carbon there, the mixture fraction. I'll just quickly show some other experiments of this Sydney piloted stratified flame, where you try to pick out the behavior of when you have a rich pilot on the inside and a leaner pilot on the outside, and then air on the outside. It's quite a complicated kind of configuration. So it's a good test for a variety of different models. And you can see here that instead of this behavior as a diffusion flame, as I showed before, of the temperature as a function of the mixture fraction, we can see that it changes character. First of all, there's a lot of extinction where things don't fall exactly on the ideal behavior. And it changes character from a pre-mixed flame, where the equivalence ratio here is constant where combustion occurs, to something that's a diffusion flame. And that's probably as complex as you can get with some of these flames. And so the variety of different models have been used to test it. This is an LES model using scale dissipation modeling, and that seems to do reasonably well across the board in terms of the scales and modeling also the extent of extinction
that goes on in the flame. Again, the things that are difficult to model are the CO. For example, here's the experiments here in symbols, and you can see that the models doesn't pick out that very well because of the very slow kinetics of CO. Are we doing better over time? Well, here's a picture of the tests that were done in 2016 and 2018 for this particular flame. And you can see that 2 years difference, the models went from not agreeing very well at all to agreeing much better. In a sense, this sort of the genetics, the models that don't do well drop out, and people adopt the models that do work well. So that's the picture that we have here. You can see here for CO, you have a number of models that did an okay job, but not very well. And then over time, then only the models that do a good job survive there. Same thing with models that try to model soot. This is a flame that has been used, the jet flame, to try to model soot here. And we have measurements of temperature and of soot to be tested. And we can see here that even though you can be doing a very good job in measuring, representing the mixture fraction and the temperature, when we try to model soot, we're still very far from capturing that well. It's basically an order of magnitude for soot models. So that's the next frontier of what needs to be done in terms of improving soot modeling. And the reason for that is that soot both forms and reacts very slowly. Here's a picture of experiments and models for LES. You get a whole host of regions here where you have lean and rich regions in a realistic flame, and the soot forms very slowly, and so you have to keep track of this intermittency, which is statistically a very difficult thing for a model. Okay, so typically the things that we mind here is that we have databases where people can collaborate with, and we have to have increasingly better experiments and increasingly better models, and we have to have these workshops where people talk to each other and narrow the uncertainties there. And that's what we've been doing for 20 years. Okay, I'll switch now to talk about instabilities. And what are instabilities? Well, you can see that in any fluid flow, rivers, and in this particular case, clouds, whenever you have shear, for example, if you have a faster flow on the outside than on the inside, then you generate these little vortices here. And that happens to happen in any fluid flow as well as combustion. Here's an example of what happens in a gas turbine flame, where you measure the frequency and then the amplitude here, and you get these peaks. And they can be so intense that it can actually make an engine fail. And the way that this works is that you have the fuel here, and you have a flame combusting, and then you have waves of pressure which are generated by the acceleration of the flow. If you end up happening with a wave that has just the right phase going back and forth in this combustor, then you can amplify this wave and essentially create a very destructive situation. So you want to avoid that, but there are many, many different modes that can happen, and that's always a battle. And the models that are used they started looking at this because rockets blew up in the 1950s and so on. So people started working on essentially understanding the dynamics of flame fluctuation, and then coupling that with the acoustics to lead to a limit cycle. And I won't bore you with the equations, but basically, if you just take Euler's equations and you take the divergence of momentum and the differentiate with time, with respect to time, to eliminate rho, then you get basically a wave equation that looks like so, where the source term is something where entropy appears. And entropy is essentially something that's generated whenever there's heat release. So heat release drives the flame behavior, and you have something where the wave equation is affected by the heat release that you have. And if we understand the perturbations in the heat release, then we can make predictions of what happens to these flames. So in order to do that, we need to have something that relates
the heat release rate and the pressure fluctuation, which is called the flame transfer function or flame describing function. If we know what that is, then we can plug it into the equations and try to solve for that. So how is that done? Well, typically you have, you force the flow. Typically we force it with a siren, and you have a flame that is being stabilized here. And by forcing the flame, then you get essentially what the response of the flame will be. So I'll show you some examples of that. This is a little movie of how we observe the flame being accelerated by these fluctuations, and we can measure that at different impedance ratios, at different intensities, and so on. And we construct a picture of how that behaves and the phasing of that system. And that then can be used for obtaining a model. Here's another one where we just varied the internal and external equivalence ratio to see how the flame behaves. And you can see that it oscillates slightly differently than the previous flame. And so we built these models for a variety of different flames and then put that into equations, which typically are time delay equations associated with that, where we have a gain and a phase. So it's sort of a system equation where that then can be used to make predictions of what happens in the flame. And in a sense, then that can inform what to do about your system so that you can change the behavior of that. So you put the flame here, and then you have an acoustic model for all the different components of the combustor, and then off gives you then the prediction of a limit cycle. This one, for example, was one that was measured. You start the flame, the oscillations grow, and eventually you get to this limit cycle where things are oscillating periodically. And once you do that, then you can start making predictions of the experiments. And today, there are many different experiments where people have been successful at doing that, and there's more and more, let's say, science that's introduced into that. It's quite difficult to make the measurements of flame response, but there's constant progress being made. I wanted to give a shout out to some of the work that has been done in Berlin. Very nice work where you use experiments to directly obtain the flame transfer function and understanding why that gives you these fluctuations. And some work by Nicolas Noré at ETH, where he's been using a lot of stochastic methods to essentially not have to build separate experiments to do that, but essentially do system identification or essentially fitting of what goes on, the physical behavior directly in real devices. So I think I will leave a little bit of time for the questions here. I hope that I give you a flavor of what goes on in turbulent combustion and how we validate these models. Some of the challenges that we have in soot and NO modeling and realistic operating conditions. And again, just a flavor of what goes on in combustion instabilities. It's in general still an unresolved problem, but there are many tools that we're putting together in both identifying the what goes on with the flames, as well as using simpler models to try to obtain the behavior of these flames. So I'll just stop here and take some questions. Obrigado, professora Simone, pela palestra, foi muito esclarecedora. E temos algumas perguntas aqui, inclusive algumas minhas, né? Okay. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, né? Por exemplo, quando vai ser realizado a medida experimental de algumas simulações, né? Como a senhora falou que utiliza LES, qual que seria o fator limitante para obter os dados no experimento? Seria a escala e o tempo, por exemplo, entre duas medidas? Principalmente isso? Em combustão turbulenta, o grande problema é que você tem de freeze, né? Tem de congelar no instante os experimentos, e então isso quer dizer que você tem de usar ferramentas que são muito rápidas, né? Normalmente com lasers você consegue fazer, let's say, you freeze it, yeah, that's relatively easy. Yeah.
é razoavelmente fácil fazer isso. Mas você precisa das estatísticas. Então, você precisa de muitas estatísticas para você conseguir entender o que está acontecendo e conseguir construir um modelo disso, das flutuações. O que importa não só a média, mas você tem de entender também as flutuações. Então, você tem de construir toda essa, vamos dizer, essas figuras. Em termos de resolução espacial, o que eu falei, um dos problemas é que numa câmera, vamos dizer, as melhores câmeras rápidas, que tem talvez 2 por 2 mil pixels, né? Você consegue, é limitado o que você consegue resolver. Então, se você tem de resolver submicron, submicron, e você tem de ter a chama inteira, você não consegue ter. Então, normalmente, a gente só consegue fazer alguns centímetros ou você resolve um ou você resolve outro. Você não consegue fazer a coisa inteira, né? E isso limita a quantidade de informação que você pode ter, né? Nesses experimentos, o que nós fazemos, normalmente você faz só as estatísticas, por exemplo, em Raman, você vai ponto a ponto e pega as estatísticas de ponto a ponto. Em outros experimentos, onde você tem medições de velocidade, por exemplo, esses podem ser feitos a alta velocidade. E aí você consegue resolver a velocidade e no tempo, né? Que é importante também, quer dizer, os modelos hoje em dia não usam, vamos dizer, modelos lagrangianos, né? Eles não seguem o que acontece, são só estatísticos. Mas na informação que tem sobre a evolução dos vórtices, existe informação física que pode ser usada nos modelos de uma forma interessante. Então, por exemplo, do LES, hoje em dia a gente mede não só quais as estatísticas da média, mas também usamos Fourier Transform, ou PODs, ou outras transforms, para entender as escalas espaciais e temporais, e se essas são capturadas bem. Então, isso é essencial, especialmente na área de estabilidades. Eu não sei se eu respondi essa pergunta exatamente. Sim. Professor, e dando continuidade, né, nessa linha que a senhora acabou de falar, quando a escala tem o casqueamento de energia, né, que é dado pela escala de Kolmogorov. E, por exemplo, numa chama, qual seria essas menores escalas? Por exemplo, dá para utilizar lente de microscópio com câmera de super velocidade? Não, porque você não consegue chegar perto. É um dos grandes problemas em combustão, que muitas coisas você pode pôr um microscópio e chegar pertinho, mas quando tem combustão é muito quente. Mas... Então não tem jeito. Com tubo de extensão você melhora, né? Mas você teria de ter uma lente enorme desse tamanho para você conseguir resolver, vamos dizer, coisas muito pequenas. Então, hoje em dia, você consegue fazer isso, vamos dizer, você consegue resolver, talvez, 50 microns, uma coisa assim, que é razoável, né? Que é bom e que é suficiente, né? Só que você consegue só resolver uma pequena área, né? Porque aí você tem o limite da câmera. E também porque você não consegue chegar muito perto. Então, não dá para usar microscópio, mas dá para usar lentes que, vamos dizer, magnificam o que você tem. E é isso que a gente faz. Yeah. Hoje tem lente telecêntrica, né, que chega a fazer 12x, né, de magnificação. Sim. Então, eu consigo chegar a 3,7 microns. Aí, por exemplo, se eu coloco... A princípio, sim, mas dois problemas. Um é que os gases estão quentes, então, mesmo se você conseguir uma resolução nominal melhor, os gases são uma lente. Então, porque são quentes, então, por causa do índice de refração. Então, você acaba com uma resolução que é pior, né? E a chama, normalmente, são... vamos dizer, numa chama laminar, talvez você consegue uma resolução que é melhor, que está tudo quietinho, e você
consegue melhorar, mas aí você tem de fazer um processo de inversão para ver quanto que distorceu a imagem. Então, é difícil você conseguir melhor resolução do que 50, 60 microns hoje em dia. Yeah. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, depois eu vou passar para as perguntas do YouTube, né? Temos algumas perguntas aqui no site. Com relação ao LIF, né, é possível escolher qual espécie da ramificação ali que eu vou medir? Por exemplo, porque o CH, ele é gerado em várias formas diferentes, né? Tem, às vezes, quebra de um C2, de um C3 dentro de um combustível como a gasolina. E eu consigo ter essa resolução exatamente de qual parte da cinética química ali que eu vou fazer a medida dele? Bom, infelizmente, fluorescência é uma coisa que depende da molécula e vamos dizer, na área entre ultravioleta e visível, onde existem os lasers, poucas espécies na combustão oferecem fluorescência. Então, o bom é que OH é uma delas, então é fácil de ver OH, e OH é importante. Então, normalmente é a primeira espécie que nós queremos ver. Todas as outras espécies, vamos dizer, de espécies estáveis, né? CO2, água, não tem fluorescência nessa área. O que é um problema, porque a informação que a gente tem aí é pouca. O OH, por exemplo, é bom, mas só com isso eu não consigo fazer nada, não dá para entender a cinética. Então, não dá para estudar a cinética bem na chama usando esses tipos de métodos, né? Algumas têm, por exemplo, formaldeído, tem fluorescência, e também é usada como uma espécie para examinar. CH não é tão útil, porque as quantidades que tem são tão pequenas que o sinal é muito baixo, e então é difícil de ter uma boa, vamos dizer, avaliação, especialmente de valor absoluto que tem de CH. E não participa de muitos mecanismos críticos numa chama. Então, mesmo se você ver, você não vai resolver alguma questão importante. Tipicamente, os fatores limitantes são outros. Por exemplo, reação de OH com o combustível, por exemplo, seria uma das importantes. Mas se você não consegue medir o combustível de alguma forma, é difícil você conseguir resolver o que está acontecendo, né? Bom, professor, eu vou passar aqui para algumas perguntas que tem no site do YouTube. A primeira pergunta aqui é do Jean, né? Ele está realizando medidas de velocidade com o sistema PIG, com um queimador do tipo TSUG, e ele está com dificuldade em medir a estabilidade na região longe do queimador. Aí ele gostaria de saber qual seria a melhor estratégia para medir a estabilidade no escoamento utilizando a técnica PIG. Não sei exatamente qual que é o problema que você está tendo, então é difícil para eu falar em geral. Em geral, os problemas que existem se você está tentando medir a instabilidade, o problema é conseguir uma estabilidade, mas em geral, num queimador tipo SUD, não haveria muita instabilidade, porque você está usando um escoamento de impingement, né? Então, naquela área não tem muita instabilidade. Fora dessa área, aí sim tem muita instabilidade. O crítico para fazer PIV é good seeding, né? Um bom... como é que chama? Seeding... onde tem as partículas, tem que estar bem distribuídas. Se você conseguir ter partículas bem distribuídas em steady state, aí tudo funciona. Se você não consegue fazer isso,
é quase impossível você conseguir bom dado de PIV. Então, essa a área que eu sempre falo para os meus alunos, essa é a primeira coisa que eles nunca me acreditam. Eles acham que o complicado é o laser ou a câmera e tal, mas não é. É que é difícil você conseguir partículas bem distribuídas para você conseguir um bom signal to noise. Talvez isso resolva esse problema, talvez não. Professora, com relação a isso, o PIV, eu preciso de uma boa distribuição das partículas. Aí, por exemplo, o sistema Schlieren, ele não necessita de introduzir partículas no sistema, né? Aí eu não tenho essa formação toda de clusters, né? Isso, de repente atrapalha o sinal que é medido com a utilização da câmera, né? Por exemplo. E seria talvez uma solução para esse problema? Às vezes, sim. Então, por exemplo, toda a área de combustão a alta velocidade, ou shock tubes and so on, normalmente se usa Schlieren, porque é muito difícil você pôr partículas em flows muito grandes, né? Mas a limitação, claro, é que é uma técnica de linha de visão, line of sight, né? Então, você só tem informação integrada através. Então, se você tem um problema que é tridimensional, você não consegue resolver, e o PIV, você tira um plano que você consegue resolver. Essa é a diferença. Então, tem informação mais focada. Não seria a média, né? Isso, yeah. Aí o Jean pergunta qual que é a perspectiva da técnica TFP para a medida da formação de fuligem. Nossa. Eu já vi, eu não uso, mas eu já vi alguns experimentos bons nessa área, que é usado para medir a temperatura. O único problema que eu vejo nessa área é que a fuligem acumula muito rápido no fio, então isso atrapalha a emissão e você tem de pensar qual que é vamos dizer, você está criando uma resistência à transferência de calor muito rapidamente, então tem todos os experimentos bons disso, um que tem de ser uma medição rápida, onde você entra com o filamento, depois tem de sair, porque, pelo menos no caso de fuligem. Eu já vi usado em outros tipos, talvez em turbinas a gás, como uma técnica razoável para medir temperaturas ao longo de uma linha. É só que quando você tem fuligem, aí pode atrapalhar, mas se fizer uma medição rápida, acho que funciona. Bom, tem uma pergunta aqui do Ítalo também, né? A senhora conhece pesquisas que envolvam o uso de inteligência artificial para modelar esses fenômenos complexos de combustão? Tem bastante agora. Na verdade, toda uma área nova de mecânica dos fluidos é usar inteligência artificial para, vamos dizer, reconhecer Navier-Stokes. E já vi várias coisas na área de combustão, onde é possível gerar, vamos dizer, modelos que reproduzem o que, na verdade, a inteligência artificial é garbage in, garbage out também. Então, se você entra um set de imagens e pede para o código resolver os pesos, né, do modelo e pede para resolver, me dê uma imagem que parece como isso, o código pode gerar coisas que parecem realmente como imagem turbulenta. Então, agora tem toda uma indústria em que você pode usar tanto experimentalmente para gerar imagens, como para minimizar o erro em, por exemplo, tomografia de chamas. Eu também tenho alguns alunos trabalhando nisso, não tenho uma publicação agora, mas é uma das coisas interessantes que a gente está querendo fazer, é resolver
se eu tiver uma série de imagens em 2D, e agora eu quero reconstruir o campo 3D, usando Machine Learning, vamos ver se funciona, né? O grande problema, vamos dizer, é que muitas vezes não é uma técnica barata computacionalmente, que pode ser muito caro, porque você tem que treinar o algoritmo com muitas imagens, ou outros tipos de pattern recognition. E não é claro que dá para você transferir. Então, você pode usar naquele problema, mas pode não resolver um outro problema. E aí você teria de treinar tudo com um problema que parece como o seu novo problema. E aí não é claro que tem um benefício, um benefício líquido, vamos dizer, de treinar o algoritmo para fazer uma coisa. Esse é um dos problemas. O segundo problema é que não melhora o seu entendimento da física, porque são simplesmente modelos simples que são filtros, na verdade, de pattern recognition. Então, o algoritmo não te explica nada. Por que é assim? Né? Essa é outra limitação. Então, tem alguns nichos onde faz sentido usar, e agora tem toda uma indústria de pessoas que estão usando isso para melhorar, vamos dizer, tipicamente para melhorar a resolução temporal ou a resolução espacial de uma medida. Provavelmente mais promissor. E nas outras áreas eu não sei se vai ter muito futuro. Bom, a senhora falou com relação ao custo, né, computacional. Eu tenho uma dúvida também, por exemplo, o DNS já é possível realizar simulações utilizando ele em chamas? Sim. Depende do tamanho, né? Então, vamos dizer, as simulações maiores que existem hoje são talvez 50 bilhões de células, né, que são DNS, e é possível fazer esse tipo de cálculo. E é importante também porque, vamos dizer, dá para você comparar com LES, e aí você resolve se o seu LES model está capturando isso certamente ou não. Mas é super caro, né? Então, você está falando de cálculos que vão demorar 1 ano, basicamente, porque demora talvez 6 meses para fazer a computação e pelo menos uns outros 6 meses para você analisar os dados. Então, não é realístico você fazer isso para computação. É acadêmico, vamos dizer. Não é ainda uso industrial. Vai eventualmente ser, mas eu acho que tem alguns anos. Então, tem prospectos, mas eu acho que vai ser meio nicho. Porque tem grandes avanços na área hoje da computação, né, com esses computadores quânticos, o próprio da Google, hoje tem o computador chinês também. Esses computadores quânticos, será que seria possível? Tipo, um problema que demoraria 6 meses para ser resolvido, de repente? Não é minha área, então, big pass, mas o que eu entendo é que tem certos problemas que se dão bem nessa área de computação quântica, mas muitos problemas não são bons. Vocês tiveram acesso já ao pessoal, por exemplo, oportunidade? Eu não conheço ninguém na área de combustão que está fazendo nada com esse tipo de computação. Ainda acho que está muito longe. Vamos dizer, as computações mais avançadas no momento são CPU e GPU, em supercomputadores que existem, e são dessa ordem de magnitude, 1 bilhão, 2 bilhões, mas convencional, nada quântico. Bom, professora, eu tenho mais uma pergunta aqui do Aristóteles. Ele, acho que com relação mais à área espacial, né? A premissa de lançar foguetes com estilingue traz uma solução para o problema que a indústria espacial tradicional vem tentando resolver? Eu não sei muito sobre essa área. A única coisa, vamos dizer, que
que nós ouvimos recentemente é que a China fez, vamos dizer, teve um breakthrough nessa área, vamos dizer, não de estilingue, mas essencialmente mandar um foguete que depois manda um outro foguete hipersônico. Né? Então, muito impressionante esse avanço, que é uma coisa que, no momento, os outros poderes ainda não fizeram ou não demonstraram esse tipo de tecnologia. Então, é interessante o que está acontecendo. Mas eu não sei nada sobre essa área espacial. Tem uma pergunta do Andrade aqui. Qual a maior dificuldade para o uso do PIB 3D? O estereoscópico ou holográfico? Né? Bom, na área tomográfica, vamos dizer, estereoscópico é razoável, é usado, acho que não tem, a única limitação, claro, é as mesmas que eu falei, tem de ter good seating e uma câmera grande com alta resolução. Na área tomográfica, o limite é que, no momento, você depende de ter energia suficiente para iluminar o volume, e isso limita a técnica, no momento, a uns 2 centímetros cúbicos, né? E essa limitação, porque o laser shot só tem uma certa energia para poder iluminar, e, claro, você precisa, no mínimo, 4 câmeras. Na área de holografia, isso tem sido usado só para mecânica dos fluidos, mas não para combustão, por causa do mesmo problema que eu falei antes. A holografia, você tem de reconstruir fase, e isso é muito difícil quando você tem flutuações no índice de refração. Para mim, eu acho impossível tentar reconstruir. Tá? Então, acho que não vai ser usado em combustão. Mas na área de, vamos dizer, holografia é mais ou menos competitiva com tomografia PIV, mas não é tão popular, porque reconstruir fase, os algoritmos são complicados, especializados, e ainda não entraram numa área, vamos dizer, comercial. Então, não é tão simples. Eu tenho uma pergunta aqui do Gustavo, também. Ele parabeniza a senhora pela palestra. Tem várias mensagens aqui parabenizando a senhora pela palestra. Depois eu vou mostrar algumas. Com respeito à abordagem numérica, quais as ferramentas computacionais usam HANS, LES ou DNS? Bom, quando eu falei, vamos dizer, recentemente, Direct Numerical Simulation, DNS, é apropriada só, no momento, para problemas pequenos, né? No laboratório, são pequenos. O laboratório, vamos dizer, comparação, né? E isso é por causa do problema que eu falei, que você tem de resolver todas as escalas. Então, é limitado a escala espacial que você consegue fazer. Então, no momento, nós estamos falando sobre, talvez, alguns centímetros que você consegue resolver, e também tem uma limitação na área de combustão, que é o tempo que demora um ciclo. Então, a maior parte das simulações são feitas a alta temperatura, porque aí a química é fácil de resolver, porque está indo rápido. Então, existe uma limitação tanto espacial quanto do tempo. LES agora é realmente uma ferramenta que, na área acadêmica, é bastante usada, é cara, mas é possível de usar, e é essencial quando você está falando sobre resolver instabilidades. RANS ainda é a ferramenta na indústria, e também tem uma versão chamada Unsteady RANS, que vamos dizer, resolve algumas escalas, mas não todas, e é capaz de resolver frequências baixas de flutuação, e que normalmente na área, vamos dizer, de instabilidades, são frequências razoavelmente baixas, então abaixo de 1000 Hz, e o RANS consegue resolver. E então também é uma ferramenta industrial. Mas na indústria você ainda não usa LES, tipicamente, porque ainda é muito caro,
porque na indústria você está tentando resolver um problema agora, e você tem de fazer muitos testes com muitas condições. Por exemplo, você está fazendo um design, você tem várias geometrias que você tem de decidir, e ainda é muito caro você fazer um LS desse tipo. Então, só aplicações bem especializadas, então, na área de foguetes, ou quem faz turbinas a gás, tem talvez 2 ou 3 pessoas trabalhando combustão com LS. Mas do resto, você usaria ainda brands, que é muito mais barato. Bom, professor, tem várias mensagens aqui parabenizando a palestra, achando muito interessante as explicações da senhora. Né? Bom, professor, eu tenho uma pergunta aqui. O pouco que eu entendo de combustão, eu vejo que tem 2 coisas que parece que não andam no mesmo caminho. Por exemplo, para aumentar a eficiência da combustão, eu, teoricamente, tenho que aumentar a temperatura de chama. Né? Quanto maior a temperatura, dado aquela mesma quantidade de massa, maior seria a eficiência. Por outro lado, pelos mecanismos lá de Zeldovich, quando eu tenho uma temperatura muito alta, eu tenho também uma emissão muito maior de NOx. Né? Aí tem que buscar, acho que, alguma coisa intermediária, né? Entre alta temperatura mais uma emissão baixa, né, de NOx. A senhora tem alguma saída, assim, algum tipo de queimador ou sistema que trabalhe bem pondere bem esses 2 fatos? Se você está falando sobre turbinas a gás, por exemplo, que seria um clássico, né, tem esse trade-off. Motores de combustão também tem um trade-off, mas é um pouquinho diferente. Mas eu sei, eficiência de combustão não é necessariamente proporcional à temperatura, não, em geral. Né? É possível você ter combustão assim, bem eficiente com temperatura baixa. O problema aparece, vamos dizer, quando você tem combustão realística, onde você tem transferência de calor para as paredes, né? Aí que a temperatura baixa suficientemente para você formar, por exemplo, a CO, que é um dos problemas, ou, vamos dizer, em uma situação realística, em turbinas a gás, tipicamente você tem um piloto que opera rico, e isso produz muito CO, mas é necessário você ter essa região rica, porque você tende a manter combustão robusta mesmo quando você tem altas perturbações, por exemplo. Tipicamente, o que o design vai fazer é tentar misturar as coisas o mais possível. Porque se você consegue fazer isso, aí a temperatura baixa, mas ao mesmo tempo mantendo uma certa estabilidade. Né? Não tem nada, vamos dizer, silver bullet, não tem nada mágico que resolve esse problema. Vamos dizer, engenharia difícil, vamos dizer. Alguns tipos de combustão usam quase, por exemplo, da GE, por muitos anos tem feito quase, almost premixed, né? E a temperatura é baixa. Mas outros tipos de combustores que são, vamos dizer, dependendo do avião ou do tipo de combustão que você tem, depende da escala, né? Dependendo do tipo de recirculação que você tem, onde estão as paredes, os detalhes acabam fazendo diferença. Então, você tenta fazer uma coisa que funcionou melhor antes e que deu boa estabilidade e baixo CO, mas toda vez que você muda uma coisinha, pode afetar esse trade-off. Né? Então, o ideal seria você fazer combustão completamente premixada, baixa temperatura e não ter CO. Mas isso é impossível. Talvez com hidrogênio a gente vai conseguir. Com hidrogênio, aí você pode ir bem temperaturas baixas e ainda conseguir queimar. Então, essa vai ser talvez a fronteira próxima. Eu já ouvi muita pesquisa
tirando o hidrogênio do metano, né? Talvez se fosse possível separar. Eu não gosto dessa ideia, mas tem muita gente que está propondo. Eu acho que você vai gastar mais energia tentando fazer isso do que vai resolver o problema, mas tem muitas companhias vendendo essa ideia. Tem boas ideias, mas tem problemas de engenharia, né? Exatamente. Na teoria, a prática é outra, né? Bom, tem uma mensagem aqui do Andrade, né? Ele agradece a senhora, né? Parabeniza, e gostaria que repetisse a visita que nos fez no INPE, do LCP, em 2010. Quem sabe, né? Quando a situação melhorar um pouquinho. Bom, o convite dele também é meu, professor. Eu trabalho junto com o Andrade, né? É o mesmo laboratório. Está feito o convite. Quando a senhora estiver no Brasil. Assim, me manda um convite assim que a situação melhorar, a gente vai. Um agradecimento aqui do Mário Saturno, né? Ele acha muito interessante, gostaria de entender mais da área para participar da conversa. Tema de instabilidade, né? Ele é muito, vamos dizer assim, é meio caótico, né? Até como a senhora falou mesmo, de você desenvolver um sistema de combustão que tem uma alta performance, né? Qualquer vírgula que é mudado ali dentro do sistema já muda todas as características, né? Isso é um grande problema. Bom, professor, a gente vai chegando aqui no tempo final da palestra. Eu gostaria muito de agradecer a senhora o convite. Eu sei que a senhora tem uma agenda muito ocupada, né? Professora, além de ser professora em Cambridge, dá aula em outras universidades também, né? Tem muitos orientandos. E muito obrigado, foi muito esclarecedora a palestra, né? Muito bom ouvir pessoas que estão no estado da arte, né? Que utilizam os melhores equipamentos, que têm os melhores cérebros pensando em conjunto. Muito obrigado, professora. Pois não, é muito prazer poder falar com gente brasileira de vez em quando. Bom, Ítalo, vamos chamar o intervalo? Perfeito, Danilo. Eu também agradeço a professora Simone, foi uma ótima palestra, o pessoal está elogiando bastante. E é isso, então vamos fazer um intervalo bem rápido, 10h30 a gente está de volta para continuar aí as apresentações dos artigos. Então, pessoal, a gente vai projetar aqui a tela do intervalo, então, como a gente explicou na semana passada, está bem alta, então abaixem o volume de vocês um pouquinho, e 10h30 a gente retorna. Muitíssimo obrigado a todos.